Enquanto eu vou preparando aqui o cafezinho, eu vou mandando um abraço e saudando você que nos acompanha nesta quinta-feira. Bom dia, bom dia. Cada um gosta do café de um tipo, de uma forma. E ontem eu fiquei sem o coador, na verdade. E depois eu descobri que o nome dessa peça de apoio ao coador é mancebo. É uma alegria muito grande saber essas coisas que são parte da nossa cultura. E quem me passou isso aí, depois até procurei lá entre os comentários do canal, que de vez em quando some. Não sei o que acontece, mas some. E eu não localizei a pessoa que me avisou, dizendo que o nome dessa pecinha aqui é mancebo. Bom, estamos aqui de volta com o nosso cafezinho e começando mais um Na Hora do Café, trazendo notícia, informação, conversando com você no começo da manhã. Algumas pessoas não gostam, mas eu tenho o hábito de tomar café junto com água. Hábitos que você vai adquirindo ao longo da vida. Vamos lá, vamos fazer nossa jornada, nossa viagem pelo Brasil, e vocês verão pelo Brasil e pelo mundo uma rápida viagem através da informação. Do nada ontem desapareceram várias centenas de inscritos no canal. São os mistérios do YouTube que a gente nunca consegue decifrar completamente. E aí a gente agora de novo já estava com 71.200 e agora voltou a ter a 72.200 e voltou a ter 72.069 inscritos. É o vai e vem que a gente nunca consegue entender do YouTube. Você já tomou o seu cafezinho? Vamos lá? A Marinha do Brasil confirmou que o navio Stellar Banner, que transporta minério de ferro da empresa Vale, tem 2 vazamentos identificados na sua dianteira. O navio está parcialmente submerso em região próxima ao litoral do Maranhão. Segundo a Marinha, o navio está encalhado. O navio tem bandeira das Ilhas Marshall, um país da Oceania, e tinha como destino a cidade de Qingdao, na China. Vocês já perceberam que existe uma depredação muito grande do patrimônio cultural, roubam estátuas, roubam placas? Pois bem, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro começa hoje a apurar denúncias recebidas durante o Carnaval sobre furto, roubo e depredação de monumentos públicos, monumentos históricos e artísticos do Rio de Janeiro. Um detalhe, eles têm uma pesquisa por trás disso. O consumo de drogas é, de acordo com a pesquisa feita pelo INEPAC, que é o Instituto, é uma das motivações para depredar o patrimônio público. Ferros velhos, né, pagam entre 6 e 8 reais cada letra de bronze de placas públicas. Veja bem. Depois a pessoa diz que tem que ser leniente e permissivo com o consumo de drogas. Complicado, né, meu? Poxa vida. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Autoridade de Limpeza Urbana, coletou 560 toneladas de resíduos durante o período pré-carnaval, 15 e 16 de fevereiro, e carnaval, 21 a 25 de fevereiro. Só os coletados dos desfiles de rua e no sambódromo do Anhembi. O município mobilizou 3.363 funcionários para esse trabalho. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, divulgou relação das escolas selecionadas para participar do programa de escolas cívico-militares. Isto leva o pânico para a esquerdalhada. Eles entram em pânico. Bom, são 54 escolas de 22 estados e Distrito Federal. Os estados que terão mais escolas serão Rio Grande do Sul e Pará, ambos com 5 escolas. A implementação ocorrerá ao longo de todo esse ano, em edição piloto. Além das escolas do Rio Grande do Sul, Pará
E no Pará serão 4 escolas em Santa Catarina, Paraná e Goiás, 3 em Minas Gerais, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Tocantins, 2 no Acre, Amapá, Roraima, Ceará, Distrito Federal e Mato Grosso, e uma em Rondônia, Rio de Janeiro, Maranhão, Paraíba, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. Uma rápida passada aí pelas notícias e agora vamos fazer o nosso giro nacional para ver o que os brasileiros de todos os recantos estão lendo, porque o pessoal não lê só os jornais do eixo Rio e São Paulo. Vamos começar lá pelo Rio Grande do Sul com o jornal Correio do Povo, um dos mais antigos do Brasil. E logo começa bem, né? Ministro alerta para não dividir chimarrão. A gauchada vai ter que optar por aquela cuia menor, que chama gajeta, que os uruguaios usam, né? O Uruguai toma um chimarrão mais individual, não é tão coletivo como é no Rio Grande do Sul. Gazeta do Sul, Câmara discutirá agora a cassação de vereadores. Rachadinha e outros crimes praticados por vereadores lá da cidade de Santa Cruz do Sul. Jornal NH, chuva traz alívio para o abastecimento na região. O Rio Grande do Sul vive uma situação de estiagem muito grande. Tenho recebido notícias da minha prima Bianca, lá de Livramento, e a situação complicadíssima. Notícias do dia de Florianópolis. Com risco de geada, temperaturas despencam em Santa Catarina nesta quinta-feira. Povo todo no calor e Santa Catarina já com geada. Gazeta do Povo, Ceará é só o começo. Crise de polícias pode comprometer queda de homicídios no Brasil. Folha de Londrina, Brasil confirma primeiro caso de coronavírus e bolsa cai 7%. Diário dos Campos, Ponta Grossa tem nova suspeita de coronavírus, diz Secretaria Estadual de Saúde. Quero mandar um grande abraço para o Wilson Oliveira, que é diretor da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa e também é o dono desse jornal. Estamos em contato, inclusive, para fazer uma palestra lá em Ponta Grossa e já aproveitar e coletar material para a revista Leitura de Bordo. Jornal do Comércio do Recife, número de casos de agulhadas no Carnaval 2020 sobe para 142. São as agulhadas, há uma suspeita de transmissão de doença, vira uma tentativa de criar o pânico. O Fluminense de Niterói, Viradouro é campeão do Carnaval 2020. Lembrando que a escola é de Niterói. Ela contou a história das ganhadeiras de Itapuã para garantir o segundo título da sua história. Eu fui pesquisar o que é ganhadeiras, né? Eram mulheres que tinham o ganho do dinheiro lavando roupa. Muito bonita a história desse grupo lá. Folha de Vitória, nova investigação no Espírito Santo. Jovem com suspeita de coronavírus passará por exames nesta quinta. Tribuna do Norte, de Natal. Olha aí, lembrete amigo. Vai jogar, joga e na hora de fazer aqueles seus projetos disso, daquilo, vou comprar isso, comprar aquilo, reserve lá uma quantiazinha para nós aqui do canal de Brasília. O sorteio será hoje e o prêmio deverá chegar a 200 milhões. Como diz uma piada, e aí o que você faria com o dinheiro? Pagaria as contas e o resto? O resto esperaria acertar de novo, mas eu não aposto. Correio da Paraíba, lei seca flagra 57 motoristas bêbados durante feriadão na Paraíba. Deve ser só em João Pessoa. O Liberal de Belém, a Arquidiocese inicia quaresma com cerimônia na Catedral Metropolitana. É um período de resguardo, de reflexão. Vai falar isso aí para a esquerda que eles descem pancada. A região de Itabuna, caso de corona em Itabuna é descartado. Vocês lembram daquela freira que veio lá da Itália? Bom, Tribuna da Bahia, Sul-Americana, Bahia bate o Nacional do Paraguai fora de casa e garante vaga na segunda fase. Uma notícia de vez em quando de um pouco de esporte também não faz mal, ainda que existam algumas pessoas que não gostam.
mas o esporte faz parte da vida das pessoas. Cruzeiro do Sul. Casamento comunitário inscreve no mês de março. Evento permitirá que 100 casais oficializem sua união durante uma cerimônia ecumênica em 17 de maio. A tribuna, Santos pode ter ressaca e alagamentos a partir da madrugada desta quinta. Toda a cidade litorânea, de beira de mar, enfrenta essa questão das ressacas. No tempo que eu morava em Santa Catarina, vi ressacas terríveis lá. Não só das pessoas, mas do mar também. Correio Popular de Campinas, Polícia Paulista prende mais de 1.300 pessoas no Carnaval. Diário do Nordeste, Estado, o Ceará, pede prorrogação da presença do Exército. Importante, isso é muito revelador. Campo Grande News, Mato Grosso do Sul é o primeiro do país em número de mulheres que são donas de negócios. Isto sim é empoderamento. O estado do Maranhão, navio em risco no Maranhão. Vocês lembram que eu li, que eu passei a notícia de que a Marinha já confirmou que está tendo vazamento. Após sofrer avaria na Baía de São Marcos, o navio sul-coreano continua encalhado e carregado. Estado de Minas, consumo de álcool gera maior número de atendimentos. São certas obviedades, mas que é importante dizer, às vezes a pessoa não quer se dar conta. Tribuna de Minas, de Juiz de Fora, peixarias esperam um aumento de 90% na procura de peixes, claro, durante a quaresma. E você, na quaresma, você só come peixe também ou dá uma fugidinha para um churrasquinho de vez em quando? Diário de Contagem. Segundo a chamada ProUni, selecionados devem comprovar dados até essa sexta-feira. Folha da Manhã de Passos. Hospital realiza sessões de cinema para pacientes. O Hospital Psiquiátrico Gedor Silveira de São Sebastião do Paraíso tem promovido sessões de cinema em suas dependências de forma gratuita, como uma forma de interação e de ampliar as opções de ocupação de tempo dos pacientes. Diário de Uberlândia. A PAI de Uberlândia cria loja solidária para capacitar alunos para o mercado de trabalho. O estabelecimento vai funcionar na sede da associação no bairro Cidade Jardim a partir de 4 de março. Se você é de Uberlândia, vá lá, prestigie. A PAI realmente faz um trabalho muito, muito bonito. Jornal de Uberaba. Walmart em Uberaba inicia mudança para a bandeira Big. Das redes sociais, Jornal da Cidade Online, Siqueira Júnior fala o que pensa sobre redações da grande mídia e satiriza a Rede Globo. O Siqueira Júnior é um barato, eu gosto de olhar os vídeos dele, não sei se eu teria paciência para assistir todo um noticioso dele, porque ele é um programa meio policialesco, mas ele tem algumas tiradas realmente geniais. Médica que fraudou laudos responderá à ação por improbidade. Esse caso aconteceu em Joinville, Santa Catarina, no norte de Santa Catarina. El País de Montevidéu, Ministério da Saúde Pública lá do Uruguai, diz que em algum momento o coronavírus irá chegar e espera que não exista pânico. El Mercúrio de Valparaíso, mulher fica em quarentena por suspeita de vírus em Valparaíso. Ela veio da Itália. Ela teve uma viagem na Itália. Deutsche Welle, Alemanha enfrenta início de epidemia de coronavírus, diz ministro. A estratégia de fronteiras abertas leva a isso também. Rádio França Internacional, estudo revela dados preocupantes sobre a higiene dos franceses. Tudo aquilo que a gente tem divisão sobre os franceses, sobre a questão dos banhos dos franceses, confirmou em pesquisa recente, porque a pesquisa anterior era de 1950, quando apontou que metade dos franceses não tomava banho todos os dias. A nova pesquisa já mostrou a evolução. Agora a pesquisa constatou que 25% dos franceses não tomam banho todos os dias e muitos deles ficam vários dias sem tomar banho, sem se banhar.
Sputnik News, dos 20 casos suspeitos de coronavírus no Brasil, 12 são de pacientes que estiveram na Itália. A Itália é um dos nossos principais emissores de coronavírus, ou como dizem os portugueses da Lusa, Covid-19. Registrados mais 8 casos suspeitos em Portugal nas últimas 24 horas. ANSA, agência italiana de notícias, navio da MSC é recusado por 2 portos por temor de vírus. Um navio de cruzeiro italiano, o MSC Meraviglia, foi rejeitado por 2 portos do Caribe por temor de disseminação. Precisou navegar ontem, em direção a Cozumel, no México. Financial Times, Arábia Saudita proíbe peregrinação em Meca por temores de coronavírus. La Vanguardia de Barcelona, China espera ter o controle sobre o coronavírus até o final de abril. E eu, atendendo uma sugestão de algumas pessoas, inclusive porque a Agência Brasil começa a mudar a forma de tratar a notícia, e isso ainda precisa ser aprofundado, a gente não pode nunca comemorar com antecedência, mas então a partir de hoje nós vamos incluir a Agência Brasil, da qual o nosso governo precisa ser o definidor da linha editorial. Agência Brasil, vamos lá. Ministros se reúnem para discutir ações de combate ao novo coronavírus. Para finalizar, um rápido comentário sobre o dia 15 de março. Faça chuva, faça sol, com ou sem coronavírus, eu estarei na manifestação aqui em Brasília, marcada para as 10 horas da Esplanada. E eu acredito que em todo o país, ainda que parte da mídia, lógico, os isentões digam, olha, não vamos nos reunir, é perigoso. Perigoso, pior do que o coronavírus, é o PT vírus, é o esquerda vírus. Então vamos sim, vamos nos reunir, faça chuva, faça sol, com ou sem coronavírus, por todo o Brasil. A manifestação não é contra ninguém, a manifestação é a favor do Brasil. É a favor da governabilidade do presidente que nós elegemos em 2018 e que pretendemos reeleger em 2022. O que está em jogo é, afinal de contas, você elege com mais de 57 milhões de votos um presidente para ele ficar nas mãos de vagabundos, de corruptos, de pessoas que deveriam já estar cumprindo pena. É isso? Você concorda com isso? Eu não concordo, por isso que vou para a rua, como fui nas últimas manifestações. E por falar no impacto dessas manifestações, não ria, por favor. Mas a Gleisi, eu vou falar baixinho, a Gleisi Hoffmann disse que a esquerda precisa ir também para as ruas no dia 15 para bater na nossa manifestação. Bater no sentido de ser mais forte, denunciar o risco do fascismo. Rapidamente aqui eu só quero lembrar que durante os governos da cleptocracia lulopetista, que foi as gestões do canalha do Lula, da anta da Dilma, e antes, no tempo do FHC, Brasília vivia ocupada e sitiada por movimentos sociais, que vinham para cá com dinheiro de sindicatos, de ONGs, com recursos diretos e indiretos do governo federal. E em nenhum momento eu escutei de qualquer jornalista, de qualquer ministro do STF, que aquelas hordas de desordeiros eram um risco para a democracia. No entanto, quando nós, enquanto povo, estamos nos propondo, nos organizando para ir para as ruas, aí nós representamos um risco para a democracia. Vão se catar, vão aprender a respeitar a soberania do povo,
que é algo que vocês definitivamente, quando eu digo vocês, é mídia, segmentos do judiciário, a banda mais podre do Congresso. Esse povo não quer ouvir a nossa voz, mas eles terão sim de ouvir, eles terão de ver. E nós estaremos de norte a sul no dia 15 de março, apoiando as ações e as medidas do governo Bolsonaro, apoiando o presidente Bolsonaro. E se alguém mais se sentir incomodado, dane-se. Às vezes dá vontade de falar um palavrão, mas se alguém se sentir incomodado com a nossa mobilização, vá para o raio que os parta. Nós, enquanto brasileiros, temos mais do que o direito, o dever de lutar pelo projeto de país no qual nós acreditamos. Lembrando que o Brasil é um país majoritariamente cristão, mais de 80% dos brasileiros são cristãos, e é um país majoritariamente conservador. Isso depois dos períodos da cleptocracia, dos socialistas fabianos e da estruturação de uma forma de fazer política pautada e baseada no roubo, na ladroagem e na bandalheira. Confirmado então? Você também vai? Dia 15, de norte a sul, faça chuva, faça sol, com ou sem coronavírus, nós estaremos lá. Como eu estarei de volta amanhã para mais um cafezinho, mais uma troca de informações na hora do café.